aqui uma pessoa que exatamente há 3 anos se tornou para mim a minha melhor amiga. Vem aqui, amiga, nem vou fazer muita cerimônia, que a igreja toda já conhece, já sabe. Raquel é para nós. Ela é uma amiga da minha casa, da minha vida. Eu nunca vou esquecer quando eu cheguei naquele Maracanãzinho, lotada, 13 mil mulheres. E ela disse, você vai entrar pelo portão X. Eu cheguei naquele portão X. E a moça não achava o meu nome na lista. E eu sozinha. Eu dizia, eu vou matar a Raquel. E a moça, como que você chama? E procurava, e procurava, e procurava, e procurava meu nome. Daqui a pouco alguém olhou e disse, é que você está na lista da família. Eu disse, mas é só olhar para mim. Olha como a gente parece. Gêmeas. Irmãs, igual. E de fato você se tornou uma irmã para mim. Te amo, eu choro. Nos dias delicados e difíceis de casa, o Espírito Santo mostra para ela. E eu abro o meu celular, tem lá um áudio de 2, 3, 4 minutos. Eu já sei que é oração. Podcast. Eu já sei que eu vou ter que ir para o chão. E tem língua estranha, e tem palavra revelada. E o Senhor toma ela de uma maneira tão graciosa. E ela tem entrado na nossa vida, na nossa causa, como eu disse hoje para ela entrou numa fiação tão delicada da nossa vida, e Deus deu tanta autoridade para essa mulher, que quando eu vejo ela nos lugares aonde o Senhor está levando, eu conheço o coração dela e eu sei que ela pode estar lá. Ela permanece a mesma de quando a nossa igreja tinha uma multidão de 100 pessoas e ela vinha pregar na nossa igreja e ela profetizava muito do que a gente está vivendo hoje. Então eu queria que em honra e gratidão você estendesse as mãos para cá. Pode aplaudir a Jesus pela vida dela. Eu disse para ela hoje, eu que vou te buscar. Ela disse, bom, você mandar alguém, eu nem entro no carro. Não existe, né? Eu queria que você agora abençoasse a vida da Raquel, do Paulinho, das crianças. E que você colocasse na sua boca palavras de vida sobre ela. Senhor, nós te apresentamos, Pai, essa general de guerra que o Senhor tem levantado. Pai, Raquel não é normal, o Senhor não fez ela normal. Ela é diferente, ela carrega uma unção diferente, ela carrega uma alegria diferente, uma ousadia diferente. E isso, graças a Deus, incomoda tanto o inferno. Mas aqui nessa cidade, Pai, tem uma igreja que ama a nossa amiga Raquel. Ela não é a Raquel do Instagram apenas. Ela não é apenas a maior pregadora do Brasil. Mas ela é a nossa amiga. Ela é bem de perto. Ela conhece o nosso coração e nós conhecemos o coração dela. Pai, guarda agora a vida, a casa, os filhos. Tudo que leva o nome dela, Pai, ela está autorizada pelo céu a prosperar nessa terra, Senhor. Obrigada, Jesus, pela aliança que o Senhor fez. Obrigada, Pai, pela graça que o Senhor derramou a ela. Senhor, nós profetizamos vida sobre a casa dela, sobre ela, e toda arma forjada do inferno contra ela não prosperará. E aonde o Senhor levar, Pai, ela vai como uma tocha viva, acesa, no nome de Jesus. Nós te louvamos por essa noite, damos toda a liberdade do teu Espírito, Pai, para usar essa profeta mais uma vez nessa casa, em nome de Jesus. E você diz, amém. Se eu fosse você, aplaudia mais enquanto eu me recupero. Aplaude sem inveja, que isso? Aplauda aquele que é digno. Misture esse aplauso com glória a Deus, com aleluia. Fale na língua dos anjos. Você está na casa do teu pai, vamos. Vamos, 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 vamos. Aquele que é digno de honra, glória, louvor, domínio, majestade, vamos. Tem alguém aqui por causa dele ou vim sozinho essa noite? Aleluia. Glória a Deus. Se assente aí um minuto. Obrigado, Jesus. Meu Deus do céu. Falei para ela que é para me matar de chorar. Eu aprendi que todas as vezes que o Senhor quer nos abençoar, Ele não vai nos dar coisas.
Ele vai nos dar pessoas. E coisa boa é conhecer os amigos de Deus. Olha para quem está do teu lado. Fala para ele, um amigo de Deus é chave. Fala, agora um amigo que não é de Deus é tranca de ferro. Pergunta para ele, qual tipo de amigo é você? Você tem que permitir que Deus arranque do teu caminho quem não combina com o teu destino. O problema é que nós queremos ser mais misericordiosos do que Deus. Não é assim? Deus faz uma promessa a Abraão, não a Ló. Catuca quem está do teu lado falando, não disfarça não. Fala, não faz o sonso e nem a sonciane, porque é com a gente que papai está falando. Deus fez a promessa para você e para a tua casa. Não carregue quem não combina com o teu destino. Deus já começou a falar com a gente. Que alegria, que honra, que presente. E eu já quero louvar a Deus pela vida do pastor Neto. Amo tanto. Toca nele, Jesus, para fazer meu cabelo no final do culto. Eu sei que o Senhor chamou, mas tem ainda um dom. Eu amo você. Não vou falar Senhor, que é mais novo que eu, tinha que pedir bênção. Pastora Ju, te amo. A Ju é a prova de que dá para ser profeta e ser estiloso, né? Porque quando eu era criança, ou era uma coisa ou era outra. Era pecado ter estilo. Da onde eu vim, se você tivesse, se vestisse bem, você ficava 3 meses de disciplina. Te amo, minha amiga. Que privilégio caminhar contigo. Hã? Você caminhou por lá, eu lembro. As crianças que não são mais crianças, Pedro, Maria e Lucas, cadê? Gente, o meu sonho era ter conhecido o pastor Neto, adolescente, jovem. Conheci. Coisa mais linda da titia. Como assim, gente? Tem 2 netos nessa igreja. Deus abençoe, príncipe. A Maria deve estar em algum lugar marchando. A titia te ama, você está linda. Final do culto, me lembra de morder tua bochecha, por favor. E cadê o outro profeta? Está em algum canto. Está em algum canto arrebatado. Meteu o pé. Ah lá, viu? Eu sei. Falaram mal de tu, mas eu estava aqui para te defender. Tamo junto. Amo. A minha oração é para que Deus continue cercando essa casa, sustentando. Há uma palavra que eu amo, quando Deus vai falar com o diabo, pastor Neto, e Deus faz uma pergunta a ele: tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente e se desvia do mal. Aí o diabo fala assim: também o Senhor o cercaste. Abra as mãos, pastor Neto, pastora Ju, Pedro, Maria, Lucas. Há um cerco de Deus nessa casa. E a Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. Igreja, levanta as mãos. Há um cerco de Deus nessa casa. Vocês estão guardados, estão blindados e estão protegidos. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. E ao derredor, Raquel, está Satanás e os seus adeptos. Só que nessa casa tem um cerco. E desse cerco o inimigo deles não ultrapassa. E desse cerco a palavra maldita não chega. E desse cerco a praga não alcança. E desse cerco a enfermidade, a seta que voa de dia não chega. Porque maior é o Senhor que os chamou desde o ventre da mãe e os vocacionou para esse tempo. Assim diz o Senhor. E se você crê, aplauda aos céus e diga amém. Aleluia. A todos os homens e mulheres de Deus dessa igreja, eu amo vocês. Os obreiros, todos, do maior ao menor. As minhas amigas ali da sala VIP, que quando eu chego eu já pergunto se eu quero comida. Aleluia. Eu não me esqueço de quem me dá comida. Eu tenho uma lista de quem me nega, tá? Me encontrou, já chega com, aleluia, com pãozinho. Senhor, me liberta do pão, Pai, em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia aí, rapidinho. As meninas da mídia me perguntaram: pastora, qual é o tema? Pastora, qual é o texto? E eu falei uma palavra no almoço com a pastora Ju. Mas quando eu cheguei aqui, o Senhor me deu uma palavra
muito séria. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E enquanto você procura, eu também quero louvar a Deus pela vida da Letícia, minha sobrinha. Fica de pé, Lelê. Irmãos, a Lelê está namorando. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Se você está solteira, você tinha que aplaudir com mais ânimo. Esse é o teu ano. Gente, eu vi um menininho ali de 10 anos aplaudindo com ânimo. Não, filho. Não. Teu tempo é figurinha da Copa. É fazer bafo, ó. Coisa mais linda. Ele aplaudiu com força. Gente, a gente te ama tanto. Você está solteira? Esse é o teu último ano solteira. Tu vai passar o Natal dizendo, Deus cumpriu. Ah, tá com vergonha de receber? Se você está do lado de uma solteira, de um solteiro, fala, esse é o teu ano. Fala, o céu vai promover o bom encontro. O céu vai promover o bom encontro. Conferência Destino do ano que vem, você vai dizer, olha aqui, Deus fez. Quem acredita, diga amém. Antes da gente ler, deixa aí o texto marcado. Eu quero mostrar a foto da minha família. Gente, eu falei para as meninas que o microfone ia cair. Eu acho tão chique quem fica bonitinho parado. Não, no meu plantão, ninguém vai zoar o microfone, eu vou deixar aqui. Posso colocar aqui? E me respeita, tá? Que isso, respeita ela que ela entende. Cadê? Põe a foto. Ah, vocês não aplaudiram não? O que é isso? Gente. Inveja? Que é isso? Agora sim. Agora é meu povo. Que é isso? Por que você está mostrando a foto da tua família, Raquel? Porque tu não sabe a guerra que foi para tirar essa foto. Tu vê uma família bonitinha assim no Instagram, tu não sabe que essa menina aqui está com esse bichinho nas costas do menino. Porque ele zoou ela. Quando ele perturbou ela tacou esse bichinho inocente. O bichinho fica trancado o ano inteiro, ele só é feliz no Natal. Agrediu, nisso que agrediu, a pequena começou a rir dos dois. E começou a falar, briga. E eu ali tentando separar, o fotógrafo tinha horário, você não está entendendo não. E eu dizendo, espírito de confusão, sai do corpo deles agora. Se não sair na oração, vai sair na Havaiana, quem é mãe entende. Aleluia. Tem mãe raiz aqui ou eu estou sozinha? Se tu for mãe de Enzo, eu vou botar a mão na tua cabeça, hein? Ai, filho, deixa a mamãe. Esses dias eu falei assim, Maria Júlia, ela, que é? Ficou tudo preto na minha frente. Eu só ouvi um eco, que é? E o Havaiana voando, tinha até fundo musical. Eu só ouvi o ai! Falei, vai ser liberta em nome de Jesus. Não está falando com os colegas da escola? Que é? Ela abriu o braço para mim, falei, meu Deus! Que é, mãe? Fez cabecinha de Fast Family, falei, meu Deus. Eu falei, menina, o que aconteceu com essa geração? Perdeu o temor. Meu pai falava, Raquel, dizia, sim senhor. Escuta, eu estou brincando com você e falando sério ao mesmo tempo, porque existe uma mentira do diabo instaurada aí fora que tem tentado implantar dentro da igreja. Que tudo que você tem é o salário que você ganha, é o carro que você tem ou ainda não tem, é a casa que mora, é a roupa que veste. Então tem mulheres se esgaçando para ser, para ter, para fazer, e a família está sendo destruída, quando na verdade, antes de tudo e de qualquer coisa, o bem mais precioso que Deus te deu foi a tua família. Raquel, qual é o desejo do coração de Deus? Que eu e você possamos viver aquilo que Ele falou para mim uns dias desses. Quando eu cheguei na igreja, e uma irmã disse para mim, o teu ministério é um sucesso. E quando eu iria agradecer, o Senhor me disse, não, Raquel, teu sucesso não é pregar, teu sucesso não é seguidor, teu sucesso não é ter compromisso, não é viajar. Teu sucesso vai ser quando acabar tudo isso, ainda assim você entrar no céu com a tua família. Então estenda a tua mão para cá, libera uma palavra de bênção sobre a minha casa, sobre o amor da minha vida, Paulo, que enquanto as crianças brigavam, dizia para mim no meu ouvido, esse ensaio vai te custar muito caro, aleluia. Sobre o Benjamin, o primogênito, Maria Júlia do meio,
e a Anabela, caçulinha de Jeová. E abra a tua mão, porque eu não vim passear em Valinhos essa noite, eu vim ser profeta de Deus para ti. Abra a mão para receber. Se eu fosse você, abria com ânimo. Você vai entrar no céu com a tua família. Eu declaro na autoridade que é no nome de Jesus, que toda mentira do diabo, dita o teu respeito, cai por terra agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu profetizo que quem está longe e tem que voltar, a mão invisível de Deus vai lá e vai trazer para perto de novo. E quem está perto e tem que sair, papai vai arrancar com mão forte e com braço estendido. Mas você e tua casa entrarão no céu juntos. Tem profeta aqui? Tem. Segura a mão de quem está do teu lado. Seja a boca de Deus essa noite, com autoridade, fala: ninguém vai ficar de fora daquilo que Deus disse acerca da tua casa. Não, com essa cara não, olha para ela, olha para ele. Fala: os de longe vão ser alcançados pelas promessas. Fala: e os de perto serão atraídos para mais perto. Mas ninguém ficará de fora do que Deus te disse. Eu queria 10 pessoas nessa noite para receber. Aleluia! Tem profeta aqui? O Senhor me disse que está quebrando maldições hereditárias essa noite, pastor Neto. Eu quero continuar, e o Senhor me disse: diga à minha igreja que eu estou quebrando maldições que se repetiam de vô para pai, para filhos, na autoridade que há no nome de Jesus. Essa sentença quebra hoje. Se tem profeta essa noite, aponta o dedo para quem está do lado, fala: a sentença, a maldição está sendo quebrada hoje. Aleluia! Antes de a gente ler, o Senhor me deu, no ano passado, alguns presentes. E um dos presentes que Deus sempre dá a alguém, como eu disse no início, são pessoas. E no ano passado, Deus me deu o presente de lançar o meu livro. E também um livro do Juntas. É um projeto que nasceu no coração de Deus, eu e mais 3 amigas, isso. E eu preciso falar sobre isso aqui. Quando nós orávamos ao Senhor perguntando qual era o tema do livro para o ano de 2025, e Deus usou a boca da pastora Gabriela, que vai vir aqui, tá, amiga? E ela disse: não tem outro nome senão oração, porque tudo começa na oração e tudo termina na oração. Você percebe que todas as vezes que você errou é porque você não consultou o Senhor primeiro? Tem alguém no culto? Eu estou sozinha. Catuca quem está perto e pergunta assim: tu está entendendo ou está fingindo? Todas as vezes que nós tomamos decisões erradas foi porque nós não perguntamos a opinião de Deus primeiro. E Deus não quer ser consultado, Ele quer ser obedecido. Você tem que obedecer a ordem dEle, não pedir para que Ele abençoe os teus planos. Deus falou para mim: eu estou cansado, Raquel, de abençoar os teus projetos. Você já perguntou para mim quais são os meus para ti? Olha para quem está perto e fala: disfarça não, que é contigo que Deus está falando. Raquel, qual é o desejo do céu para esse tempo? Trazer a igreja de volta para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Diga comigo: oração. Tem coisas na nossa vida que estão paradas justamente porque nós saímos do lugar da visitação. Tem coisas na nossa vida que estão paradas justamente porque saímos do lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Tem alguém no culto? Olha para quem está do teu lado e fala: papai está te esperando no lugar do encontro. Na oração. E ano passado eu trouxe o livro, não trouxe? O Viva? Deus me deu esse presente. E esse ano, esses dias agora, no início da semana, semana passada, completou 1 ano desse livro. Escuta, os testemunhos que eu recebo acerca do livro Viva, é o seguinte: pastora, eu havia desistido. Pastora,
Eu estava em depressão. Pastora, eu havia tentado contra a minha própria vida. Pastora, eu havia abandonado tudo. E eu me lembro exatamente quando Deus entrou no meu quarto. Raquel, você fez tratamento para depressão? Oxe. Raquel, você tomou medicação? Sim. Eu creio que o Jeová Rafa, ele é verdadeiro, justo e fiel. Ele não cura só doença no físico, ele também cura doenças na alma. Aponta o dedo de profeta para quem está perto. Fala, ele está visitando a tua alma essa noite. A Bíblia diz que o diabo é o inimigo da nossa. Da nossa. Tem coisas na nossa vida que enquanto não for tratado de fato, de dentro para fora, nós não vamos conseguir romper. E é um presente do céu ouvir aquilo que Deus tem feito através desse livro. Viva uma jornada de fé, esperança e milagre. Raquel, esse livro é para quem? É só para quem está decidido a romper para um novo tempo e uma nova estação. Olha para quem está do teu lado e fala, não é para quem acha ou pensa. Fala, é para quem está decidido a viver tudo. Não, com a cara que tu está fazendo, a pessoa vai desistir agora. Que coisa horrível. Horrível, mistura de horroroso com horrível. Fala com autoridade, fala, você viverá tudo o que Deus te disse. Fala, não é metade. Não, fala, você não vai ter que escolher entre uma coisa e outra. Fala, é tudo o que Deus te disse. Tem alguém que acredita nisso aqui? Aplauda o nome de Jesus aí. Vai ficando de pé. Tem alguém do teu lado? Tem? Fala com autoridade, fala, Deus vai te usar hoje. E você vai comprar os 2 livros para mim. Todo espírito de mão fechada, pão durice. Toca no Wesley, Senhor, faz ele comprar uma caixa, Pai. Te amo, amigo querido. Eu vou estar lá fora, eu quero te dar um abraço, autografar teu livro, botar meu sovaco suado por cima do teu. Eu creio que você continuará sendo ricamente abençoado. Amém? Dá um lá maior para mim aí, amigo. Vocês estão bem? Está tudo bem? Quer uma coxinha, Coca Zero? Não? Tranquilo? Tecladista? Guitarra, baixo? Batera está com fome, eu sei. Eu conheço. A fome de música é igual a misericórdia do Senhor. Se renova a cada manhã. E se ela é maior? Eu falo o tom porque fica chique. Si maior. Esqueci a música que eu ia cantar. Achei, obrigado Espírito Santo. Que tom é esse? Si? Tem certeza? Tu entrou errado. Tô brincando. De novo, amigo. Viu como ele entrou errado? Tá repreendido. Não há nada melhor. Não. Se eu fosse você, levantava as mãos. Não canta, não grita. Erga as mãos e diga, não há nada, não. Tá do teu lado aí agora. Você vai virar para ele, mas não vira com essa cara não, porque de gelado já não baixa a tua mão. A mão tá gelada, o pé tá gelado, o tempo tá gelado. Mas se não tiver um fogo de Deus aí dentro, amigo, tá ruim para tu. Então fala com autoridade, fala, certa vez. Não, eu já falei para tu, é com fogo de Deus. Não faz cara de preguiça, faz cara de profeta. Diga, certa vez o anjo foi na casa de Maria, disse que ela ficaria grávida. Diga com a autoridade, fala, Maria está assustada, não com o anjo, mas com as palavras. Fala, porque anjo na casa dela era algo comum. Fala, mas o anjo disse, após o anúncio, para que ela entendesse que para Deus, não para os homens, não para os médicos, não para os fofoqueiros, não para os invejosos, não para os perseguidores. Fala, para Deus não haverá impossível.
Fala, é Deus falando que o teu caso, a tua situação, não é coisa para homens. Fala, a situação da tua casa, do teu ministério, não é coisa para homens. Fala, Ele ainda torna o impossível possível. Eu queria 10 para entender isso aqui. Eu queria 10 para entender isso aqui. Vamos. Torna luto a vergonha, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Vamos! Traz a vida, só Ele faz. Faz de ossos soldados, faz no mar em caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Só o Senhor. Só o Senhor pode fazer. Para quem acredita, aplauda acima da tua cabeça. Se eu fosse você, eu misturava com glória, com aleluia, com gritos de júbilo. Não há nada. Há uma glória de Deus aqui, pastora Ju. Não, 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 não. Nada melhor. Atos capítulo 3, versículo 1. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias, diga comigo, todos os dias, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente, quando os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava a mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos. Ficaram como? E muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Com autoridade e com força, tu vai falar o tema para quem está perto, mas não fala com boca murcha, que dá ódio. Fala com autoridade, fala cheio do Espírito Santo. Mostra para o cão que tu veio, mostra para Deus que tu está disposto, disposta. Fala para ele: seja bem-vindo a um tempo de aceleração. Você pode falar com mais ânimo, diga: Deus te trouxe essa noite profética para te dizer que esses 6 meses que vão faltar para terminar 2026
Você entra num tempo de acelerar. Feche os seus olhos comigo, Pai, em o nome de Jesus. O que nós lemos não foi uma revista, foi a tua palavra. O salmista diz que ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Oh Senhor, nós entendemos que ela traz clareza ao presente, mas também a tua palavra nos aponta um futuro. E é baseado nela que nós estamos aqui. Amamos a tua casa, somos apaixonados pela tua presença, mas não abrimos mão da tua palavra. E como filhos apaixonados te pedimos, fale conosco. Não que a nossa carne, o nosso ego, orgulho, deseja ouvir, não, mas aquilo que o céu projetou para esse dia. Fica à vontade para curar essa noite, para renovar, para batizar com teu Espírito, para transformar, para salvar. E devolvemos a ti a glória, a honra, o louvor, o domínio, a majestade, porque é tudo teu e a ti pertence. Declaramos céus abertos sobre essa noite, assim como já foi ontem, assim como será até o fim dessa conferência, e até que o Senhor venha. Não tem sentença do inferno que feche os céus sobre a igreja destino. O céu está aberto sobre esse lugar. Declaramos que os teus anjos ministradores têm total liberdade para descer e subir aqui. Faça aquilo que o Senhor projetou, e a glória e a honra devolvemos a ti, porque é tudo teu e a ti pertence, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. Se assente aí funcionando, vai. Não, eu disse funcionando, vai. Aleluia. Preste atenção, não vou demorar. 9h16. Pastora Ju falou para eu ficar à vontade. 00:16, a gente para de emoção, que amanhã a vida continua. Rafael Exposito, eu já te vi. Deus te abençoe, amigo. Eu e minha casa te amamos. Tá indo embora, Rafa? Ah, tá repreendido, tamo junto. Escuta isso aqui. Eu amo esse texto, assim como eu sou apaixonada pela palavra de Deus. E enquanto eu pedi ao Senhor algo para essa noite, não aquilo que a minha carne queria falar, mas aquilo que o Espírito Santo queria ministrar aos nossos corações. O Senhor me fez lembrar esse texto que tem queimado no meu coração já há alguns meses. Escuta, a Bíblia diz que uma promessa é liberada. Atos, capítulo 1. Há uma palavra liberada, uma promessa liberada, da boca do próprio Jesus. Atos capítulo 1, versículo 4, diz que em certa ocasião, Jesus fala aos discípulos, e diz assim, e eu amo isso aqui, pastor Neto, porque a Bíblia diz que ele deu uma ordem. Ele deu o quê? Para de falar fininho que tu grita o dia inteiro, amiga. Ele deu o quê? Uma ordem, é coisa linda. Ele deu uma ordem, e a ordem que ele deu foi: ficai em Jerusalém, até que? Até? Já falei, parar de fazer a fina. Até que do alto sejais revestido de... No capítulo 1 tem uma palavra, uma promessa liberada. No capítulo 2 essa promessa se cumpre. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, eu estou falando sobre um povo, eu estou falando sobre uma galera, como diz o carioca, que já havia experimentado coisas grandes, já havia tocado no sobrenatural, já havia visto, pastora Ju, Deus manifestar coisas absurdas. Eu não estou falando do natural, eu estou falando do sobrenatural. Imagine você já se sentir pronto para executar, para viver algo grande, ter que ouvir da boca de Jesus: fica. Tem alguém aqui? Coisa terrível. Tem mulher aqui no culto? O que aconteceu? Falando baixinho, tá humidinho? Tu grita que eu sei. Tem mulher no culto? Deus gosta da verdade, estamos juntos.
Coisa terrível para uma mulher, não sei você, mas lá em casa o Espírito Santo, aleluia, ele já plantou uma árvore dentro de mim com fruto. De vez em quando eu quero pegar o fruto e jogar fora. Ele fala, sai do corpo dela que eu já te vi, bota o fruto de volta. Glória a Jesus. Escuta, coisa terrível para uma mulher é quando vira para o marido e dá um conselho. Quando o cão morde o pé deles e eles não ouvem o conselho, aleluia, e acontece exatamente como você sabia que iria acontecer, vem na garganta. Qual palavra? Catuca a tua amiga, fala, Deus está te libertando do te avisei hoje. Deus não gosta que a gente faça isso. Quero deixar isso claro para tu. Eu fico conversando comigo mesmo. Deus sabe, eu estou no altar do Senhor. Eu fico rindo escondido. Avisei, eu estou falando, eu falei. E normalmente é algo que não prejudica só eles, aleluia. Teu marido está do teu lado e fala, Deus está falando contigo hoje. Aos maridos, Deus abençoe. Paulinho vai vir aqui redimir. Aí ele vai. Pastor Neto está aí, tamo junto. Vai vir. Escuta, coisa terrível é você ter que guardar quando queria expandir, ter que calar quando queria falar. Coisa terrível é você se sentir habilitado a trabalhar em uma área, a executar um projeto, que você se sente pronto para aquilo, e ter que ouvir da boca de Deus, não, fica, espera, aguarda, senta, levanta, catuca quem está do teu lado, fala, não adianta, só está pronto para ir quem está disposto primeiro a ficar. Não dá para viver algo grande em Deus se as coisas mínimas dele nós não estamos dispostos a obedecer. Existem pessoas que olham para aquilo que alguém está vivendo grande em Deus e fica tentando especular, como pode? Como consegue? Como vive? Como faz? Como acontece? Só que existe algo tão sério. O que, Raquel? A desobediência traz consequência. E desde criança eu escuto isso, ó. Se desobedecer vai acontecer assim. Só que do ano passado para cá o Senhor tem me trago tanta leveza, porque o Senhor me disse, Raquel, a obediência também traz as suas consequências. Segura a mão de quem está do teu lado. É bom que esquenta a tua mão. Depois passa álcool na mão, na cara, no cabelo. Só não pode beber que a gente é evangélico, tá? Está repreendido. Segura com autoridade. Segura. Fala, antes de ir e viver tudo o que Deus disse, esteja disposto a ficar. Fala, tem uma bênção na obediência. Fala, tem favor na obediência. Não, seja profeta para ela, para ele. Fala, há uma bênção liberada do céu para a vida de quem decidiu ficar, quando tinha todas as desculpas para ir. Se eu fosse você, abrir as tuas duas mãos agora, porque eu não vim na igreja Destino porque apenas amo essa casa e essa família, mas eu vim como boca de Deus essa noite para dizer, tem uma bênção do céu na tua direção, só porque você decidiu ficar quando tinha desculpa para ir. A Bíblia diz que eles ficam, pastor Neto. Oh meu Deus do céu. E o tempo passa. E a promessa se cumpre. Levanta a tua mão direita, porque eu vim profetizar para ti essa noite. Que aquilo que era só uma palavra liberada da boca de Deus, para ti e para tua casa se tornarão realidade. Se eu fosse você, levantava as duas mãos. Coisas que Deus disse há 1, 2, 10, 20 anos atrás. Coisas que você escuta desde a tua infância. Palavras liberadas na boca de homens, mulheres. Palavra liberada na boca do próprio Deus para ti. Oh, aleluia! Assim diz o Senhor. Por causa da obediência e da renúncia, eu libero nesse tempo. Haverá cumprimento de promessa.
Ah, se eu fosse você, aplaudir ao Deus da palavra, que está aqui nessa noite. A Bíblia diz que eles vivem a manifestação. De fato aconteceu. E nós falamos muito do capítulo 2, mas pouco se fala do capítulo 1. A minha vida inteira, como uma boa assembleiana, eu sempre ouvi: estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, o Espírito Santo me disse: Raquel, o de repente não é para todos, é só para quem tem coragem de obedecer na íntegra aquilo que eu disse. Catuca quem está do teu lado, estou te falando, está fingindo que não é com ela. Catuca quem está do teu lado, ele está fazendo som ciano, mas Deus trouxe ele aqui para falar com ele. Falou: de repente, é só para quem tem coragem de ficar quando tinha todas as desculpas para sair. Eu amo falar sobre família e casamento, porque talvez você vê essa fotinha tipo uma comercial da Quali, e você não tem noção do meu testemunho. Um dia eu volto para falar, mas eu só em resumir em segundos. A família que Deus me deu hoje é fruto da Raquel que ficou no início do casamento, quando eu tinha todas as desculpas do mundo para ir. Alguém olha para a tua casa, para a tua família, para os teus sonhos, para a tua empresa, para os teus projetos, e o problema das pessoas é que elas estão tão acostumadas com o resultado, que elas esquecem que o resultado é fruto de alguém que decidiu ficar. Tem alguém aqui? Tem alguém no culto? Raquel, mas é muito difícil perdoar. Difícil é você viver fruto do seu sangue, da sua humanidade, e depois se arrepender, sabendo que poderia estar vivendo uma outra estação, se tivesse ficado quando decidiu ouvir a voz da tua carne. Segura a mão de quem está perto, porque Jesus está aqui, e é com a gente que Ele está falando. Segura com autoridade, fala para ele: tem uma bênção no perdão, tem uma bênção na humilhação. Fala: porque Deus não honra e nem exalta o humilhado, é ao que se humilha. A vida inteira a gente escuta, né? Os humilhados serão... Mentira para tu, não vai ser não. É ao que se humilha, é ao que tinha todas as desculpas para quebrar o pau da barraca, quebrar a barraca, pegar o restante do pau que sobrou, quebrar na cabeça de quem perturbou, e ainda assim diz: me perdoa, eu te perdoo, vamos, vai reconectar, vamos refazer a rota. Ei, existe uma bênção liberada para quem fica, e normalmente quem fica são os corajosos, que não tem medo de abrir mão do orgulho, de abrir mão da vaidade, só para obedecer a ordem que Deus deu. Tem alguém no culto essa noite? Aponta o dedo de profeta para quem está do teu lado, fala: não dá para correr quando o céu está te mandando ficar. No capítulo 3, e eu amo isso aqui, eu já começo terminando. Vou repetir, já começo terminando. Todo espírito de engano sai agora. Escuta, no capítulo 3, eles estão vivendo literalmente um pós-cumprimento de promessa, um pós-milagre, pós-sobrenatural. Pastora Ju, isso aqui me abençoa tanto, amiga, porque os camaradas vivem algo absurdo. Eles viveram o quê? Que isso? Fala absurdo forte, fala alto. Viveram o quê? Isso, absurdo. Eu amo. Qual era o resultado ou a ideia da carne de alguém? Eu não sei você, mas eu já vivi isso. De vir numa intensidade de oração, de jejum, de busca, de renúncia. Gente. E aí chegou. Sabe quando Deus fala assim: ó, eu quero te levar de nível? Alguém já viveu isso? Alguém já viveu isso? Eu quero te transicionar para um novo tempo. Alguém? E aí o Senhor me acordava de madrugada. Uma vez eu virei para Deus, aqui um conselho de amiga: não vira para Deus e pede para Ele te acordar, não.
Porque eu falei para Deus uma vez, Rafa, minha amiga, te amo. Falei, Senhor, os meus pais não tinham celular. Olha a besteira que eu falei para Deus. Senhor, o meu pai acordava de madrugada, sem despertador. Para que eu fui falar isso? Eu fiquei 5 anos acordando 3 da manhã. 5 anos. 5 years. Coisa linda, americana. 5 anos. E não era para orar por mim, não. Era por pessoas que eu tinha certeza que naquela hora estava dormindo. Aleluia. E você não está entendendo. Enquanto eu não orava, eu não dormia. Pastor Neto, não tinha sossega-leão. Não tinha melatonina, nada. Eu dizia, Deus, pelo amor de Deus. Eu não estava bem naquele dia que eu fiz aquela oração. Era pós-parto. Releva, Senhor. Estou te falando. Escute isso aqui. Quantas vezes, após experimentar uma manifestação do céu, ao invés de manter a chama acesa, eu fui maratonar a série. Ai, glória a Deus. Já orei tanto, estou igual Pedro, a sombra está curando. Eu vou lá, Casa de Papel, de lá, Casa de Papel, vou emendar um demônio de papel. Catuca quem está perto, fala, não disfarça não, que é contigo que Deus está falando. Tem um conselho do céu para nós essa noite, aproveitando que estamos em família, amém? Qual, Raquel? Após a manifestação do céu, volte para o lugar da oração. Após Deus cumprir uma promessa, volte para o lugar de onde você ouviu ela sair da boca de Deus a teu respeito. Após Deus fazer algo extraordinário, volte para agradecer aquele que manifestou o extraordinário. Segura a mão de quem está... Ai, Raquel, de novo. Vai ser liberto hoje. Segura com autoridade. Fala para ele, após Deus cumprir o que te prometeu, volte para o culto de novo. Fala, volte para o secreto de novo. Volte para a oração de madrugada de novo. Fala, tem um segredo que só é revelado na oração. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Pedro e João estão subindo juntos para o templo. Para quê, Raquel? Diga, para orar. Fala com essa voz de ódio não, que é isso? A gente é amigo, para quê? Estão subindo para quê? Não estão subindo para assistir pornografia e nem falar mal da vida dos outros. Estão subindo para intimidade com Deus. Levanta a tua mão direita, se a esquerda tiver, levanta também. Eu profetizo que papai vai colocar no teu caminho gente que te aproxima do lugar da intimidade. Eu profetizo que papai vai mexer na tua mesa, aleluia, vai mexer nas tuas amizades e vai trazer para perto gente que não está conformado com a glória do ontem, oh glória, gente que não se conforma com a presença de ontem, meu amigo Wesley, mas gente que vai virar para você e vai dizer, recebeu ontem, amanhã tem mais, e depois de amanhã tem mais, e sábado, domingo, segunda, julho, agosto, até que ele venha. Tem alguém aqui que tem sede de Deus, ou eu estou sozinho essa noite? Os que têm sede de Deus vieram para o culto ou estão em casa? Eles vivem algo absurdo e voltam para onde? Diga, para o culto. Eu amo isso aqui. Porque eles vão para o culto. E eles vão viver algo extraordinário. O que, Raquel? A Bíblia diz que eles subiam juntos. Tem uma mentira do inferno que me irrita tanto. Qual, Raquel? Se Deus abençoar quem está do teu lado, Ele precisa te abater para que o outro cresça. Aonde está isso? Dá para subir junto. Dá para crescer junto. Dá para viver a bênção de Deus junto. Dá para viver cumprimento de promessa junto. Porque a bênção de Deus na vida do teu irmão não é para te ofuscar e nem para te diminuir, é para te abençoar também. Amiga, meu marido falou esses dias, eu me lembro que eu liderava jovens e adolescentes, e eu dizia assim para ele, amor, eu tenho um ranço de mulher fútil, o meu sovaco sua de nervoso. Como assim, Raquel? Mulher que compete.
eu vivi essas perturbações desde a minha infância. Meu pai comprava mochila do He-Man para o Eliel, meu irmão. Veio aqui, né? Eliel veio aqui? Coisa séria, né, menina? Profetão. Eu amo muito. Embora apanhei a minha infância inteira por causa dele. Porque ele só tinha umas ideias de morte. Vamos fugir de casa? Para ir para casa da vovó almoçar? Vamos. Quando voltava eu dizia, eu vou apanhar por tua causa, Eliel. Ele dizia, mas pelo menos já almoçamos. Para tu ver como a comida é importante. Raquel, vamos embora da escola? Eu dizia, Eliel, pelo amor de Deus. Não, menina, a professora faltou. Eu dizia, mas minha mãe vai saber. Não, vou falar para minha mãe, você está comigo. Essa história de estar comigo era só até chegar o chinelo. Quando chegava o chinelo, eu dizia, mãe, ela que quis ir. Eu dizia, Satanás. É só Deus. Escuta. Eu me lembro. Escute. Preste atenção. Eu me lembro de a minha vida inteira falar para Deus, Senhor, eu tenho preguiça. Porque desde a minha infância, uma perturbação, eu chegava na escola, meu pai comprava coisas de menino. São 5 filhos. Eu e Eliel, nós somos quase gêmeos, 1 ano e pouco de diferença. Então meu pai, para ser prático, comprava uma mochila do He-Man para ele e para mim. He-Man, mas meu He-Man era não binário. Eu botava um lacinho nele. Perdão, Senhor. Meu He-Man estava em processo de libertação. A minha mãe sempre fez, da área da costura, tinha uma confecção lá em casa, e eu pegava as fitinhas, fazia um lacinho, costurava na cabeça do He-Man. A minha mãe, minha filha, que diabo é isso? Não, mãe, esse aqui é menina. Esse... E eu me lembro que aí meu pai, de tanto eu falar, começou a comprar coisa rosinha, de menininha. E eu chegava, uma vez eu cheguei na escola toda alegrinha, toda evangélica, com uma borrachinha rosinha, um apontadorzinho rosinha, uma mochilinha rosinha. E eu falei para a menina, olha o que meu pai me deu. Ela olhou com uma cara tão pequena, mas tão cheia de capiroto. Disse assim, grandes. Aí eu cresci, quer dizer, fiquei mais velha. E o Espírito Santo foi me ensinando que isso não é ofensa. É a pessoa te enxergando da altura como Deus te vê. Tu... Aponta o dedo para quem está do teu lado. Aponta. Fala para ele, o salmista diz que grandes coisas o Senhor fez por você. Fala, não se sinta ofendido quando alguém falar o óbvio. Fala, porque tudo que Deus tem para ti e para tua casa é grande. É grande. Aleluia. Escuta. Eu dizia para Deus, eu tenho preguiça, Senhor. Por esse espírito de competição que o diabo colocou entre as mulheres. Aí o Espírito Santo falou, então, só porque tu tem preguiça, eu vou te usar assim mesmo. Porque esse espírito começou lá no Éden. Foi Deus que estabeleceu e disse, deu uma ordem ao diabo, disse, eu colocarei inimizade entre ti e a mulher. Aí o Espírito Santo trouxe uma clareza para mim e falou, então, desde o Éden, Satanás tem ódio da mulher. Então, para não ficar por baixo, imagina comigo, ele dizendo, então, eu vou colocar inimizade entre uma mulher e outra. Mas se tem uma mulher do teu lado, segura a mão dela com ânimo. Eu já falei para segurar com ânimo, que isso, gente? Fala para ela, a bênção de Deus na tua vida não me ofende. Se tem um homem de Deus do teu lado, também, porque esse Espírito, ele permeia a quem dá espaço para que ele expanda, possa expandir, mas nessa casa não. Fala, a bênção de Deus na tua vida não me ofende, porque quando Ele te abençoa, eu também sou abençoado. Aleluia. Escuta isso aqui. Ainda bem, amigo, estamos juntos. Eles escutam uma palavra da boca de Deus. No capítulo 2 e no capítulo 3, eles estão vivendo a evidência dessa palavra. Abra a tua mão. Eu profetizo na autoridade que é no nome de Jesus, que dentro desses dias, oh aleluia, dentro desses dias, eu posso ser ousada em Deus, ainda em junho, você viverá a evidência da palavra que foi liberada da boca de Deus. Você recebe isso?
A Bíblia diz que eles estão no templo e enxergam. Escuta. Um aleijado que não apenas é aleijado, mas vive da ajuda dos outros. Vive da misericórdia dos outros. A história, a palavra de Deus nos diz que aquele homem, ele tinha legitimidade para estar onde estava. Ele tinha apoio do governo para fazer o que fazia. Ele não poderia trabalhar, então era legítimo, sim ou não? Sim ou não? Ele tinha autorização legal para fazer o que fazia, até que um profeta, um homem de Deus chegasse. Você está no culto? Está no culto? Segura a mão de quem está do teu lado, a caminho para terminar. Não fala com essa cara, fala aí com cara de autoridade de profeta. Fala para ela, tem coisas na tua vida. Não diga para ele, tem coisas na tua casa que tem autorização legal para ser e fazer o que fazem, até que um profeta chegue. Não, desse jeito não. Diga, tem áreas da tua vida que tem autorização legal para governar áreas da tua vida, até que você se posicione em Deus. Porque a Bíblia diz que eles chegam. Escuta isso aqui, eu amo isso. Eu amo chegar no céu, depois de dar um abraço em Jesus, pá, tudo de bonitinho. Depois de dar 3 tapas em Eva, aleluia. Estou entalado com essa história até hoje. Eu vou chegar lá e dizer, miséria, que diacho de fome era essa? Pá! Mais alguma mulher? Tamo junto? Pastora Ju? Tu não quer dar um tapa em Eva? Que é isso? 3, fechou. Eu seguro e tu bate. Depois a gente troca. Tô brincando, Eva. Eu preciso dar um abraço em Pedro. Eu não sei porque a gente se parece. Uma vez alguém falou assim para mim, como é que pode? Pedro cortou a orelha do soldado. Eu falei, tá abismado por quê? Eu não teria errado a cabeça. No meu plantão ninguém pega meu mestre não, tá doido? Escuta. Pedro vira para ele e diz assim, não tenho prata e não tenho ouro. Raquel, mas por que você está abismada? Amiga, Pedro já era Pedro. Pedro já era famosinho. Você imagina Pedro sendo Pedro, João sendo João ali, conhecidos. Após viverem tudo que estavam vivendo em Deus, vira para alguém que todo mundo, no mínimo, tinha que jogar 10 centavos por baixo. Ele vira e diz, não tem. Tem alguém no culto? Tem alguém no culto? O Espírito Santo me disse algo, porque se tem uma coisa que eu tenho pânico, é de alguém que vive de pose. Alguém que vive de máscara. Alguém que vive de fake. Alguém que vive de filtro. Se eu tenho ranço, imagina Deus. Não tenha vergonha de reconhecer o que você não tem. Não tem. Não tenho. Não posso. Isso não é falta de fé. Isso se chama caminhar na verdade, pertencer à verdade e falar a verdade. Sim ou não? Se você me pedir $1 milhão, eu vou dizer, sai do corpo dela agora em nome de Jesus. Mas se tu me pedir uma jaquetinha marrom, depois do culto, mesmo suada, eu te entrego ali atrás. Eu não posso te fornecer o que eu não. Aponta o dedo de profeta para quem está do teu lado. Fala, Deus não te chamou para viver uma vida de mentira. Fala, tenha coragem de admitir o que você não tem. Não tem. Ah, mas todo mundo tem. Eu não tenho. Mas todo mundo faz. Vovó disse para mamãe e mamãe me disse, você... Ah, você também sabe? Mulher, esses dias eu guardei isso por anos. Meu filho falou, mãe, eu vou para a praça, eu vou andar de bicicleta, depois eu vou voltar, eu vou pegar uma moto. Eu falei, what? Falei em inglês para ficar chique. Falei, vai não, filho. Porque ele não me pediu não, mãe, posso.
Eu não sei o que está acontecendo com as crianças lá em casa. As suas crianças também estão assim? Aleluia. Falei, Paulinho, essas crianças não estão bem. Eles não estão bem. Ele me comunicou, mãe, tô indo. Eu falei, menino, meu sovaco está suando. De nervoso. Eu falei, tá indo para onde, meu filho? Para as mansões? Tô indo. Falei, tá não, amor. Mas mãe, todo mundo vai estar lá. Mulher, eu esperei tantos anos. Eu puxei as mangas da blusa. Rafa, amiga, virei e falei, mas você não é todo. Eu falei pausado. Ele não esperou nem eu falar de ouvir. Pai, pelo amor de Deus, mãe. Você não é todo mundo. Escuta. Vamos normalizar isso aqui? O que, Raquel? Em um mundo de Virgínia, de Vini Júnior. Vini Júnior arrebentou ontem, glória a Deus. Em um mundo de tanto marketing, de tanta mentira, de tanto fake. Uma vez uma moça me chamou e falou assim, pastora, quem monta o teu roteiro? Foi que roteiro, Diacho? Porque ser normal se tornou algo raro. Ser de verdade, o que era normal, alguém está tendo essa sensação? É só eu. O que era normal, o que é normal? Você ser gente. Encontrei uma moça no shopping, que depois chegou outra moça, que depois chegou outra moça. E eu que não guardo almoço para janta, orei por uma, a outra pediu oração. Resumindo, virou um círculo de oração no meio do shopping, glória a Deus. Meu marido de branco foi ficando nude. Ué, a mulher estava ali, ela ia morrer, eu vi o espírito da morte na frente dela, neto. Eu ia deixar ela embora? Eu ia dizer, Deus abençoe, e o cão na frente, aleluia. Sai! No meio do shopping, tive que orar. Eu só queria comprar um presente, mas Deus queria um culto, o que eu fiz? Cultuei, aleluia. Escuta, a moça me abraçou chorando, e ela era de uma religião, de outra religião. Ela disse assim para mim, eu achei que você não ia me abraçar. Eu falei, como não, mulher? Estou indo para tua casa, vou comer lá, vou ficar lá 7 dias. Só que ela disse uma coisa que ao mesmo tempo que me abençoou, me assustou. Ela disse, você é a mesma coisa na internet. Eu falei, gente, eu falei para ele, onde é que eu estava? Em que mundo que eu estava vivendo? Parece que eu acordei aqui. Em um mundo onde a pessoa, ela treina o que vai falar. Treina como vai sorrir. Treina como vai se comportar. Ajeita um cenário antes de filmar. E quando sai dali já é outra coisa, outra pessoa. Olha para quem está do teu lado e fala, você não. Fala, você é discípulo de Jesus. Você anda na verdade. Fala a verdade. E pertence à verdade. Aleluia. Aleluia. Se eu fosse você, aplaudia mesmo que com raiva. Eu termino agora em nome de Jesus. Não tenho prata e não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Você precisa ter consciência que o segredo da nossa vida ainda é Jesus de Nazaré. Não é o currículo, não são os contatos, não são os amigos, não é a marca, não é a empresa, não é fulano, não é sobrenome, ainda é Jesus de Nazaré. Como chegou? Jesus. Como comprou? Jesus. Como a família foi salva? Jesus. Como se mudou daquela casa? Jesus. Como teve a vida transformada? Jesus! Aponta o dedo de profeta, fala, não tenha medo de contar qual é o teu segredo. Diga, o teu segredo ainda é Jesus de Nazaré. O que eu amo nisso aqui é que Pedro não diz, obrigado amiga, nunca falte algo na tua casa, na tua vida, na tua história. No original, Pedro não diz, levante e ande. No original, pastora Ju, Pedro diz, ande. E esses dias, escuta isso aqui, é o caminho para terminar. Eu lendo esse texto, o Espírito Santo falou para mim, Raquel, sabe por que Pedro não falou o processo? Porque o céu não te vê em processo. Ah, tu não está no culto.
Quando Deus libera uma palavra sobre a tua e sobre a minha vida, Deus não enxerga você se rastejando, depois engateando, depois andando segurando e depois correndo. Deus já vê você voando. Tem alguém que pode liberar uma palavra para quem está perto? Oh, meu Deus do céu! Seja profeta para quem está do teu lado, com autoridade. Fala para ele: papai não vê você no processo, o céu já te vê pronto. Oh, meu Deus, eu sinto uma glória de Deus aqui. Fala: o céu já te enxerga pronto. O céu já vê tudo pronto. O texto diz que Pedro pega pela mão. Olha isso aqui, obrigado Espírito Santo. Eu não poderia deixar passar. Quando Pedro chega, antes de liberar a palavra, Pedro fala para ele: olhe para nós. E ele olhou, sabe como? Esperando receber de Pedro e João alguma coisa. Eu queria que o louvor já viesse para cá, para eu começar a me sentir ameaçada, para terminar. Vem, mas não vem rindo não, vem com cara de ódio, que eu começo a ficar nervosa. Isso. Escuta, segura a mão para quem está do teu lado. Ai, Raquel, não gosto de toque. Vai ser liberta, estou te falando. Vai ser curada hoje. Segura com autoridade. Que ela precisa dessa palavra. Ele precisa dessa palavra. O que, Raquel? Pare de esperar de seres humanos aquilo que tu só pode receber das mãos de Jesus. Repete, porque ele está fingindo que não é com ele. Fala: enquanto você mendigar aprovação terrena, o céu ficará em silêncio. Mas quando você entender que o teu segredo está em Jesus, o céu entrará em movimento. Ele não conseguia ver, pastor Neto, outra perspectiva senão pelas mãos dos homens. E não adianta. Todas as vezes que você quer receber de homens aquilo que só Jesus pode fazer, a tua vida ela continuará paralisada. Quando entra em movimento, Raquel? Quando você reconhece: se ele não fizer, ninguém faz. Se ele não trouxer, ninguém traz. Se ele não curar, ninguém cura. Raquel, fulano disse que ia me ajudar. Não. Se ele não te empurrar, aponta o dedo de profeta e fala: o teu segredo ainda é Jesus de Nazaré. Pedro fala para ele: olhe para nós. Escuta. Ele olha. Pedro libera a palavra. Ele se coloca de pé. O texto diz que em um salto. Você está com a tua Bíblia aí? Olha aí, rapidinho. Para tu não falar que viu uma neguinha lá do Rio inventar a história. Versículo 7. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente. Tem alguém no culto? Eu já vivi experiências em Deus de orar por milagres 1 ano, 2, 5, 10, pelo mesmo motivo de oração todos os dias. E só após 10 anos eu vi a mão de Deus agir em meu favor. Quando que agiu, Raquel? Quando eu saí do lugar de pedinte e me assentei na cadeira de filha. Tu não está aqui? É de alguém que entende que não é mérito, é a graça. É de alguém que entende que não são os homens, é Ele. É de alguém que entende que enquanto esperou de alguém, não andou, não correu, não voou, não viveu. Mas quando reconheceu que só poderia transicionar e viver algo absurdo, nele, viu as coisas voltarem ao seu devido lugar. Porque o texto diz que os tornozelos, os pés e os tornozelos ficaram firmes.
pés e tornozelo. Está falando de estabilidade. Papai nos congregou essa noite para dizer: eu estou removendo da tua vida a inconstância, eu estou removendo do teu caminho. Um dia está bem, outro não. Um dia caminha, outro não. Um dia acredita, outro não. Papai está dizendo: eu estou trazendo firmeza aos teus pés. Você não vai vacilar mais, você não vai retroceder mais, você não vai desistir mais. É daqui para o céu e até que ele venha. Tem alguém que acredita nisso aqui? Eu estou sozinha. Aleluia. O texto diz que ele entra no templo, e a hora não dá para eu entrar nesse assunto que eu amo. Porque, Raquel, ele tinha acesso ao ambiente, mas não tinha acesso ao milagre, pastor Neto. E tem pessoas que são assim. Eles até te dão acesso, mas colocam a mão no teu peito dizendo: daqui para lá tu não passa. Tem alguém comigo no culto? Seja profeta para quem está perto. De novo? De novo. Segura a mão dela, estou te falando, isso cura. Segura a mão dele. Não gosta, Raquel, pega assim mesmo, depois manda falar comigo lá fora. Não vai me encontrar, mas manda falar, aleluia. Segura com autoridade, porque papai está aqui, e foi o Senhor que nos congregou essa noite. Fala para ele: algumas pessoas poderiam ter te ajudado, até te deram acesso, só não acreditaram no milagre. Fala: é proposital, não foi o diabo quem fez isso. Fala: porque o teu Deus, não, diga: o teu Deus não divide a glória dele com ninguém. Fala: quando te verem andando, saltando e cantando, não terão outra alternativa a não ser dizer: Jesus Cristo de Nazaré mudou a vida dele. Jesus Cristo de Nazaré mudou a vida dela. Jesus Cristo de Nazaré. Oh, meu Deus do céu, tem alguém comigo nesse culto? Ou eu estou sozinha? O que, Raquel? Tem áreas da tua vida que o Senhor está dizendo: fui eu, meu Deus do céu, fui eu que permiti ter atrofiado, fui eu quem permiti ter parado, para que o meu nome na tua história fosse glorificado. Olha para cá. Alguém pode não admitir, mas sabe. Alguém pode não falar, mas eles sabem. O que, Raquel? Que depois que Jesus agiu na tua história, você transicionou. E eles sabem: o segredo da tua história é Jesus Cristo. Oh, meu Deus do céu, eu sinto ele aqui nessa noite. Seja profeta para quem está do teu lado. Libera uma palavra profética para ele. Fala para ela, fala para ele. Fala: não foi o diabo. Papai não deixou, para que o nome dele fosse glorificado na tua história. Fala: por mais que não admitam, eles sabem que o teu segredo é Jesus. Ai, 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 ai. Quem aqui já ouviu aquela frase: fulano não sabe andar e já quer? Vocês conhecem? Porque as pessoas sabem que o comum, o natural. Quem é mãe, pai aqui? Quem já viu um bebezinho? Primeiro faz o quê? Rasteja, não é assim? Eu estou falando do natural. Tem as crianças que são mutantes, mas o natural rasteja, depois engatinha, não é assim? E agora na academia que eu descobri que todo esse processo é só para fortalecer o músculo. Deus poderia ou não? A criança já saía do bercinho já andando, que Deus é Deus. Ninguém pode perturbar Deus, que se Ele quiser Ele faz. Quem aqui já viu a criança que: Raquel, meu filho não engatinhou, andou direto, mas vivia caindo? Por quê, Raquel? Porque não tinha força para permanecer de pé. Oh, meu Deus do céu.
Fala, o natural é assim. Primeiro se arrasta, engatinha, anda, depois corre. Fala, mas no sobrenatural, tu vive em 3 estações. Perdão, diga, em uma estação, o que demoraria 3. Fala, vai andar, vai correr e vai cantar. Fala, tudo ao mesmo tempo. Eu queria alguém no culto comigo essa noite, para ser profeta para quem está do lado. Fala para ela, ninguém vai entender nada. Fala, quando alguém perguntar o que aconteceu, você vai abrir a boca e vai dizer, eu vivi 3 estações em uma. Levanta a tua mão direita, porque eu estou aqui como profeta essa noite. Coisas que demorariam 3 meses, coisas que demorariam 3 anos, coisas que demorariam 30 anos, diz o Senhor, você viverá em tempo recorde. Vai andar, vai correr e vai cantar. Oh meu Deus do céu, tem alguém comigo no culto ou estou sozinha? Se una alguém aí de 2 a 2. Se una alguém, se una aí. Raquel, eu quero orar sozinho. Primeiro você vai orar por ele, primeiro você vai orar por ela, porque tem um segredo em caminhar junto. Vamos. Eu vou te dar literalmente 1 minuto para fazer isso. Para quê, Raquel? Tu vai interceder pela vida dele, pela vida dela. E agora? Para que Deus traga movimento, áreas da vida deles que já estavam atrofiadas. Se una aí, seja a boca de Deus para a vida dele agora. Seja a boca de Deus para a vida dela agora. Que eu digo, Raquel? Traga movimento, Espírito Santo. Traga movimento, Espírito Santo. A começar na vida espiritual. Não vai permanecer do mesmo jeito. Não vai permanecer do mesmo jeito. Vamos. Seja profeta para ela aí.